Quantas vezes você já adiou os seus exames porque simplesmente achou que não era nada, não vou lá, não tem nada, tal? Ou você faz exame periodicamente? Este é o nosso especial Outubro Rosa, o nosso podcast de hoje. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo uma convidada muito querida do coração, que é a doutora Ciane Dayubi. Ela é ginecologista, oncologista e vem bater um papo muito gostoso com a gente sobre a prevenção. É para ficar bem ligado agora. Seja bem-vinda, doutora Minha Ciane. querida, um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Vocês já moram também no meu coração e sempre vou estar presente. É um imenso prazer. Obrigada, a gente que fica feliz em recebê-la. Doutora Ciane, é, o Outubro Rosa é uma marca para despertar realmente toda mulher a se cuidar, a olhar para si com autocuidado, autoamor. Mas nem todo mundo, nem todas as mulheres olham, né? Como é que funciona isso? Chega no teu consultório, eu vim fazer exame e tal, vim fazer uma consulta, e a doutora fala, vamos fazer uma mamografia. Ai, tá. É, a mulher, quando ela chega com uma vontade de fazer uma rotina. Né? Mas é uma rotina ginecológica, geralmente, básica. Né, do preventivo, Papa Nicolau, uma ultrassonografia. E, na maioria das vezes, a gente recebe os pacientes de duas formas. Umas com muita ansiedade e já pedem, eu quero fazer minha mamografia, eu quero que a senhora examine minha mama. As outras, ou elas dizem assim, não, doutora Ciane, eu já fiz. Aí você fica muito tentando persuadir, mas lembra quando? Tem menos de um ano? Porque o câncer de mama é um estigma. Né? E, na verdade, o dia Outubro Rosa, 19 de outubro, foi o dia do mês de conscientização. Em 1971, nos Estados Unidos, uma mulher que tinha sido mastectomizada, uma jornalista, ela resolveu tomar para ela essa bandeira da conscientização. A partir daí, dentro de todos esses anos de evolução, a gente começou a trabalhar com a prevenção. A mulher chega e ou ela pede, eu quero fazer tudo, ou ela geralmente exclui. E aí, quando a gente coloca, não, meu amor, vamos lá, vamos examinar, vou fazer toda a sua rotina, vou examinar a sua mama. Mas doutora, eu vou fazer aquele exame que aperta. Porque o exame é muito chato. É muito chato, é muito Mas chato. fundamental. Mas é muito fundamental. Então, você tem que desmistificar isso. Até como você disse, ele é fundamental. É uma vez por ano. Então, a gente tem que trabalhar esse acolhimento para que a paciente entenda da necessidade que ela tem de fazer a mamografia, que é a nossa forma de rastreamento e de prevenção. Porque nós vamos rastrear doenças desde umas microcalcificaçõezinhas, que a gente chama, que eu digo muito, eu falo muito, são umas areinhas. Essas microcalcificações, elas só vão se mostrar na mamografia. E são essas microcalcificações que, agrupadas, vão formar um nódulo de mama. Essa transformação da primeira célula até da microcalcificação, que a gente chama como lixo tóxico da célula. Por isso ela chuvera cálcio. É como se fosse uma ostra. A pérola é o lixo, é o que faz mal à ostra. Né? Então, eu explico isso como sendo o mesmo mecanismo. Leva 10 anos para se tornar um nódulo de 1 centímetro. Então, Caramba! se você rastrear essas microcalcificações que só aparecem na mamografia a partir dos 40 anos, você vai pegar lesões precursoras, porque nada nasce câncer, ele se transforma. Então, é um exame chato? É um exame que aperta? Nossa, agora se tornou mais fundamental ainda. Mais fundamental, como você falou. Eu acho que aperta. Eu procuro também sempre achar um melhor lugar. Eu gosto muito de fazer num lugar só, porque eu já sei que, além da aparelhagem ser extremamente moderna, eu sei que os técnicos eles vão
vão, porque fica na mão do técnico, que é muito bom, mas às vezes ele perde a condição de avaliar essa compressão. Então, isso tudo tem que ser avaliado para que cause menos desconforto e também não faça que a paciente negue a realização do exame, porque não vai ser substituído pela ultrassonografia e nem pela ressonância de mama. Isso vai ser um tripé de diagnóstico: mamografia, ultrassonografia e ressonância. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa, por exemplo, se ela teve um câncer em algum outro lugar, sei lá, enfim, ela teve um câncer. Então, ela faz o PET periodicamente, sei lá, uma vez por ano, não sei quanto tempo, né? O PET periodicamente. Ainda assim, ela também tem que fazer mamografia ou no PET aparece? Não. Se tiver essa areinha, esse tem cálculo? que fazer, porque o PET, ele trabalha em cima de um mecanismo celular que você vai usar um meio de contraste, 2 meios de contraste, e ele vai verificar o metabolismo celular. E esse metabolismo celular só vai estar aumentado para ser captado no PET a partir do momento que eu tenha um nódulo, um linfonodo que tenha um tamanho, né? Então, ele não é um exame de prevenção, ele é um exame de segmento, ele não é um exame de rastreamento. Entendeu? Então, entendi. a mamografia continua sendo, desde que foi realizada a primeira mamografia, ainda era aquelas bobinas antigas que comprimiam muito mais. Com né? certeza. O melhor método diagnóstico. E em mulheres jovens, que a gente sabe hoje que a partir dos 40 anos ou antes, a mulher hoje está realmente, por um aumento da população e mais diagnóstico precoce por imagem, a gente tem identificado mais mulheres jovens com câncer de mama também. A gente associa pela densidade da mama, porque a mulher jovem ela tem muito mais tecido mamário. Então, na mamografia, vai aparecer aquilo tudo muito branco. E aí a gente não consegue ver essas microcalcificaçõezinhas. Mas, do contrário, se a gente associar uma ultrassonografia, a gente consegue ver exatamente, não as micro, mas os nódulos pequenos. Entendeu? Já que formados com a densidade, com uma mama muito densa. É o que a gente chama de mama densa. Às vezes os pacientes chegam e dizem: doutor, o que é mama densa? É isso, é uma mama de mulher jovem, ou então até de mulher com mais idade, mas que não perdeu, não foi lipossubstituída pela gordura. É uma mama que eu sempre digo, é uma mama linda, né? Antigamente se dizia muito que era aquela mama displásica, porque tinha muito tecido mamário, que doía muito durante o período menstrual. Mas é uma mama que o mastologista e o ginecologista oncológico fica com a pulga atrás da orelha, que quanto mais tecido mamário, mais chance de você ter uma agressividade, porque o câncer é nosso, a gente não pega, né? Não, somos nós mesmos. Que fazemos. Exatamente. Mas é uma mama mais sensível a uma reação hormonal e uma mutação celular. Então, a gente sabe que a mama é uma mama linda, mas uma mulher jovem, a gente precisa de uma ferramenta de associação. O PET não é o exame elegível para esse tipo de diagnóstico e rastreamento. Sim, para diagnóstico de segmento, porque ele vai pegar um linfonodo que brilhe um pouquinho mais e tem um corte também. É o que a gente chama de cutoff. A gente tem que saber o quanto que aquele linfonodo vai brilhar. E aí, a partir daí, a gente suspeita. Para prevenção e diagnóstico inicial, o PET não tem elegibilidade. Qual a idade mais recorrente do câncer de mama? É uma ótima pergunta, Iraci, porque nós tínhamos, há alguns anos atrás, estudos de evidência científica que a mulher, a partir dos 50 anos, ela tinha mais condições de apresentar o câncer de mama. Hoje, a gente já sabe que esse perfil de mulheres continuam, mas que essa idade desceu para 40. Hoje mesmo eu peguei uma paciente com 40 anos com câncer de mama inicial. Então, as sociedades internacionais e a Sociedade Brasileira de Mastologia,
elas hoje padronizam que a gente faça uma avaliação a partir dos 40 anos e colete, através de uma anamnese muito bem feita, os dados familiares dessa paciente. Porque a partir de todas, né? Porque a partir desses dados a gente vai poder avaliar se a gente vai antecipar aos 40 anos esse rastreamento. Aí você pode me perguntar, mas seria com uma mamografia? Aí, provavelmente não, por causa da densidade mamária. A gente teria que realmente associar a ressonância, entendeu? Mas a mulher jovem, hoje, a partir dos 35 anos, já existem trabalhos publicados mostrando um grande aumento do câncer de mama nas mulheres jovens também. Então, praticamente está equiparado. Né? Agora, mulheres abaixo de 35, a gente já sabe que são mulheres que fazem parte de 10% da população que elas têm uma mutação. E aí a gente vai ter que trabalhar com 10% da população geral, vai apresentar uma mutação com um câncer de mama precoce. Mas são 10%. O resto da população a gente coloca de uma forma generalizada, uma forma empírica. Eu posso ter a partir dos 35, 38 e 40. Mas até Perfeito. 50 ou 70, e aí, enfim. Então, a pessoa, quando ela entra numa fase idosa, não é, por exemplo, uma quantidade grande de mulheres que tenham câncer de mama. Não é. Quando, por exemplo, na fase idosa, teoricamente, você já não tem tanto tecido mamário, você já está na menopausa. Falo na fase idosa a partir dos 70, tá? Porque até 70 você pode ter, porque você ainda está naquela fase do idoso jovem, né? Da mulher jovem. Então, agora, na paciente idosa tardia, pode acontecer, mas é mais difícil justamente por isso. A mama já está totalmente lipossubstituída por gordura, ela não vai ter tanto tecido mamário que vai ser agredido e levar à transformação celular até a formação de um nódulo de câncer de mama. Mas a paciente antes dos 70 anos, por isso a mamografia pelo Ministério da Saúde, ela é instituída entre 50 e 70 anos, porque é uma faixa de idade que você teria uma prevalência. Hoje a gente já sabe que a partir dos 35, principalmente dos 40 aos 50, você já praticamente equiparou isso. A situação do câncer de mama se desenvolver, a pessoa geralmente não faz mamografia. Eu vejo que a quantidade de mulheres que a gente conversa é muito pequena, as que tomam esse cuidado. Então, elas dizem, eu levanto o braço, eu faço autoexame. Quando faz um autoexame, é detectável quando ele já está adiantado, não... É o que eu sempre explico para minhas pacientes. Autoexame não é método de prevenção nem de rastreamento. Quando você acha, eu sempre falo assim, uma forma muito prática, o tecido mamário tem a consistência da nossa ponta do nariz, o nódulo mamário do ponta do cotovelo. Para que no banho até a paciente tenha essa noção. Só que, se eu tenho uma mama volumosa, não tem como. Eu só vou conseguir palpar um nódulo se ele tiver mais de 3 centímetros. Aí ele já está no estadiamento mais tardio, né? Se eu tenho um nódulo de 1 centímetro, eu não vou conseguir rastrear se não for através de um exame de imagem. Numa mama pequena, se eu tiver um nódulo de 1 centímetro, eu vou verificar. Mas, em compensação, ele já tem praticamente 10 anos de evolução a partir da primeira microcalcificação. Caramba. Então, o autoexame de axila e de mama, você precisa palpar muito a mama, porque a nossa mama muda muito toda a forma e a consistência do tecido, a textura do tecido, de acordo com o nosso ciclo menstrual. Porque é um órgão que flutua de acordo com os nossos níveis hormonais. Então, por isso a gente até orienta, se for fazer o autoexame, faça depois
do período menstrual. Se for fazer um exame de mamografia, faça depois, porque é quando a mama ainda não está recebendo todo o aporte de hormônios e respondendo a isso, de forma você sente dor, você sente aquela mastalgia, fica dolorido. Se fizer um exame ali, aí a mulher vai antagonizar a mamografia de qualquer jeito. Porque imagina você com essa dor de meio de ciclo menstrual, você fazer uma compressão. Nossa. Então, tem todo esse cuidado, esse olhar que a gente tem que conversar com o paciente, que vai desmistificar, vai ajudar na prevenção primária, no diagnóstico precoce, porque a chave da cura do câncer de mama hoje, o câncer de mama é 99% curável, mas é do momento que você faça um diagnóstico precoce. Agora, quando a pessoa já está na menopausa, por exemplo, né? A pessoa está na menopausa, isso muda alguma coisa de aparecer algum câncer de mama? Teoricamente, se a gente já está na menopausa e os nossos ovários não estão funcionando mais, a gente não teria que ter esse tipo de problema. Isso que eu Só penso. que, veja bem, o nosso ovário, ele para de funcionar, ele para de produzir o estrogênio e a progesterona, mas a gente, na glândula suprarrenal, a gente produz um pouquinho. E no tecido gorduroso também. Então, quanto mais ganho de peso e mais gordura corporal a paciente tiver, mais chance o ovário não funciona mais, o precursor dos estrogênios na glândula suprarrenal vai trabalhar e vai se transformar num hormônio antes do estrogênio na gordura. Então, vai atacar a nossa mama se você tiver uma sensibilidade, tiver exposta eu não estou falando das pacientes com mutação, estou falando da população geral. O ecossistema vai mudar muito, o ambiente vai mudar muito. Se você é tabagista, o tabagismo está estritamente ligado a essa alteração celular. Então, se você leva uma vida inteira fumando, eu tenho muitas pacientes, mas doutora, agora eu já não fumo há 10 anos, mas em compensação você não deleta o prejuízo celular, que isso já acabou, isso está ligado diretamente ao câncer de mama, ao câncer de bexiga, entendeu? Então, uma qualidade de vida, uma dieta rica, né, em vegetais, em carnes magras, bebendo muita água, fazendo atividade física. Hoje já é assertivo que 40% das pacientes que fazem atividade física, ou elas não vão recidivar o câncer de mama, ou elas podem evitar o câncer, justamente porque você inibe essas alterações inflamatórias, entendeu? Então, a mulher na menopausa, ela tem que entender que ela tem que fazer o rastreamento, tem que manter uma qualidade de vida, aproveitar que ela já não está com todas as chaves de receptores, as chaves hormonais ligadas para os nossos órgãos primordiais, que são a mama e o útero, entendeu? Agora, a prevenção, uma vez por ano, é o suficiente? Para fazer mamografia, sim. Isso é um pouco emblemático, porque a gente tem que separar a medicina privada, quando eu digo privada, medicina suplementar com planos de saúde e medicina sem plano de saúde, tá? No SUS, na verdade. A gente tem um orçamento de acordo com cada governo. Eu falo isso porque eu fui diretora de hospital de câncer. Então, assim, estão 30 anos que agora eu já aposentei, mas que eu passei dentro dessa realidade, tentando mudar alguma coisa. Então, mas a gente sabe como é complicado, né? Mas, enfim, a gente tem, a cada ano anterior do subsequente, nós vamos ter um orçamento para a saúde, tá? Então, todos os exames, todas as medidas de prevenção, se você for pensar em saúde pública, você vai fazer de acordo com esse orçamento. Então, por isso, hoje, você sabe que de 40 a 70 anos, ou 40, ou até a mulher estar funcionalmente bem, ela tem que fazer o exame de mamografia, e isso é anual. Mas os governos no mundo, os sistemas de saúde governamentais, onde o governo subsidia a saúde, ele não tem essa condição financeira.
Então, ele vai ampliando essa margem. E, com isso, você vai deixando de fazer diagnóstico. Acaba fazendo diagnóstico precoce. Então, uma vez ao ano é o preconizado pelas sociedades internacionais de ginecologia oncológica e de mastologia, para que se faça anualmente. Mas isso na medicina suplementar, na medicina privada, onde o paciente tem um plano de saúde para fazer. Se for no nosso país, as pacientes não têm acesso a fazer mamografia. É uma vergonha. É uma vergonha. E aí, a gente só se depara com doença avançadíssima, que, como qualquer doença oncológica, quanto mais tardio, maior o comprometimento do prognóstico de vida, entendeu? Então, é um câncer extremamente tratável, é um câncer que hoje nós temos ferramentas cirúrgicas conservadoras. Eu ontem fiz uma mastectomia e eu até falei para a patologista, eu não gosto, porque eu acho que a mama é um órgão que nos traz maternar, nos traz gestar, traz a nossa sensualidade, traz o lado materno e o lado sensual, o lado feminino. Então, isso não é uma coisa que me agrade, nunca agradou, mas era uma paciente que não tinha acesso. E aí, como ela não tinha acesso, ela já chegou com um nódulo avançado, fez tratamento quimioterápico previamente, que a gente chama de neoadjuvância, não respondeu muito bem, mas o resultado da cosmese final ficou muito boa. Mas eu não gosto, eu vou dizer, eu não gosto, claro, ela está tratada, mas eu acho que a gente pode evitar isso. E como é que a gente vai prevenir e evitar isso? Com acessibilidade. Com certeza. Entendeu? É fundamental isso. E a conscientização dos governantes. Exatamente. Né? Que tem que mudar isso. Temos tantas mulheres no Congresso, na política, quer dizer, é uma porta de forçar a mudar esse sistema que está aí, que está uma vergonha. E esse tipo de iniciativa que você tem, que aqui o SEJA tem, que o Instituto Mãos Unidas tem, eu só tenho como agradecer por vocês existirem, porque só essa sua divulgação, isso já faz com que a gente brigue contra esse sistema, porque as pessoas têm que ter, e se não fossem vocês junto com a gente, né? E assim, é o que eu digo, e eu costumo muito falar isso também, o Marcos, né? Que o Outubro Rosa é um mês, mas assim, rosa é o ano todo. O ano inteiro, porque isso é um dito nosso. A gente não tem que aceitar o sistema. Nós que temos que impor a mudança do sistema para a saúde pública. Exatamente. Né? E a divulgação desse conhecimento, né, para a mulher saber que a mamografia é essa ferramenta, né, que ela tem que ir ao Sistema Único de Saúde, na atenção primária, eu quero fazer a minha mamografia. Então, se você olhar o número, não trouxe em estatísticas, mas depois a gente pode, num outro momento, conversar sobre isso, o número de aparelhos de mamografia no Brasil, a gente fica estarrecida com como não tem acesso em relação à medicina suplementar. Agora, além do câncer de mama, né, a mulher tem que cuidar também fazendo Papa Nicolau, que é urgente. É urgente. É o outro câncer prevalente e que acomete mulheres jovens, isenta a nível social, porque a infecção pelo HPV é uma infecção sexualmente transmissível e leva a mulher jovem ao câncer de mama. Então, é só fazer a prevenção com um exame de mamografia na idade correta, de ultrassonografia, quando a mulher é muito mais jovem, dessas faixas etárias que nós conversamos, e o Papa Nicolau. É uma vez por ano. Uma vez por ano, não vai mudar a tua vida completamente. Exatamente. Você consegue organizar a sua vida para ir, mas se você não fizer, vai mudar a sua vida completamente. Completamente, exatamente.
as formas que são tratados, né, o câncer de mama, tem medicação, alguma coisa para isso, ou somente a quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia? É um tripé. Né? O tratamento cirúrgico oncológico de câncer de mama ou de outros tipos, ele é um tripé. Ele é cirúrgico e complementar com radioquímio. E hoje nós temos as ferramentas que a Imuno tem tumores hoje que a gente sabe, eu digo muito, o DNA dele. Né? Então, se você sabe o DNA dele, você às vezes não precisa nem tomar remédio, não tomar nada venoso. Você vai tomar remédio oral, uma imunoterapia, um inibidor dos receptores do estrogênio, da progesterona. Não precisa, cirurgias podem ser conservadoras. Hoje, volto a dizer, eu acho que eu não fazia uma mastectomia há uns 2 ou 3 anos. Olha que maravilha. E eu fiquei, sabe, assim, eu estava muito feliz, porque as cirurgias conservadoras, com reconstrução imediata. Então, a mulher não precisa mais ter esse estigma e nem padecer da doença se ela fizer uma prevenção. Tá ótimo, então. Doutora Ciane, obrigada pela presença. É muito esclarecedor tudo que você nos trouxe. É muito bom estar aqui com você, com vocês, e conta sempre comigo. Obrigada. Um beijo enorme. Então é isso. A prevenção é a chave de virada para a saúde da sua vida. Pense, se você se previne, você pode ter uma coisinha desse tamanho, pequenininha, e que, rapidamente é resolvido e você está em paz. Agora, se você não faz a sua parte de prevenção, porque não cabe ao seu médico, mas a sua parte de prevenção, a sua vida pode se complicar bastante. Então, aproveite que estamos no Outubro Rosa, faça a prevenção, marque sempre esse mês e vá fazer a prevenção anualmente. É fundamental. Afinal de contas, salvar a própria vida através da prevenção é um ato de alto amor. Então, respeite seus limites, se acolha, se cuide, se ame mesmo e faça a sua prevenção. Afinal de contas, você merece, não é? Então, é isso. Compartilhe o nosso podcast, porque muitas outras pessoas estão precisando desse despertar e compreender os meios de se cuidar. Deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.